Há muito tempo atrás, um lenhador vivia em uma casinha perto de uma floresta profunda com seus 2 filhos, João e Maria. João era um menino esperto e inteligente, e Maria era uma garota tímida e acanhada. Sua segunda esposa muitas vezes maltratava as crianças e sempre incomodava o lenhador. Não há comida o suficiente na casa para todos nós. Há muitas bocas para alimentar. Devemos nos livrar dos 2 pirralhos, ou todos vamos morrer de fome. Ela declarou. O lenhador se opunha ao plano maligno da esposa, mas ela não o ouvia. Os pobres João e Maria ouviram a conversa e ficaram chorando a noite toda. Um dia, o pai teve que ir à cidade para ganhar dinheiro para a família. A madrasta malvada teve a chance de levar as criancinhas na floresta e deixá-las sozinhas. Na manhã seguinte, a madrasta chama João e Maria e diz alegremente: "Preparem-se, meus filhos, para um piquenique." Ela tenta ser o mais gentil possível para que as crianças não saibam de seus planos. Embala um saco com um pouco de pão e biscoitos e entrega para Maria e diz: "Segure este, pequena e doce Maria. Comeremos essa comida na floresta." Ela alegremente tranca a casa e eles começam a caminhar em direção à floresta. João era um colecionador de pedras. Ele tinha uma enorme coleção de pedras brancas que carregava em todos os lugares. Furtivamente, João colocou um rastro de pedras brancas pensando: "Podemos seguir essas pedras de volta para casa?" Para ele, era apenas parte de um jogo. Não sabia do plano de sua madrasta. Mas ela havia notado as pedrinhas brancas que João estava jogando. Mas permaneceu calada. Quando chegaram ao fundo da floresta, a madrasta disse: "Este parece um bom lugar para um piquenique. Vocês podem tirar uma soneca aqui, enquanto eu vou buscar algumas frutas frescas para os 2. Ela os deixou sozinhos. João e Maria sentaram-se debaixo de uma grande árvore e comeram alguns biscoitos e jogaram alguns jogos. O tempo passou e já era quase noite. Maria começou a ficar preocupada porque a madrasta ainda não tinha voltado para pegá-los. Como a madrasta viu João jogar pedras até o ponto em que as deixou, sabia que as crianças eram espertas o bastante para seguir as pedras de volta para casa. Então, em seu caminho de volta, ela recolheu as pedras brancas que João tinha deixado cair e fez uma trilha similar com elas em direção a um caminho desconhecido que levava a outro lugar. Maria estava com medo, então João disse a ela: "Vamos esperar o cair da noite. Eu deixei cair uma trilha de pedras brancas por todo o caminho até aqui. Então, com a luz da lua brilhando sobre elas, poderíamos voltar para casa." Quando a noite caiu, os sons horríveis de todos os animais selvagens começaram a ecoar ao redor deles. Eles estavam assustados, mas esperaram até a lua nascer e ficaram felizes ao ver suas pedrinhas brancas brilhando à luz da lua. E começaram a seguir a trilha que achavam que haviam deixado inteligentemente, sem saber que a madrasta havia mudado o caminho. "Agora me dê sua mão. Vamos chegar em casa com segurança. Você verá." João disse com imensa confiança. Logo, eles estavam cansados de andar e não estavam nem perto de sua casa. Decidiram sentar-se ao pé de uma árvore, pois havia muitos vagalumes fazendo luz e dançando. Eles olharam a lua e os vagalumes e logo adormeceram. A noite passou e de manhã eles se levantaram com sono e viram uma magnífica e bela borboleta colorida. Eles se entreolharam e sorriram de felicidade. Por um momento esqueceram que estavam perdidos e com fome e seguiram a borboleta e tentaram brincar com ela. E em pouco tempo chegaram a uma casa de aparência engraçada. Eles ficaram surpresos ao ver que a casa era feita de chocolates, doces, pedras de bala e bolo.
Eles nunca tinham visto uma casa assim antes. Estavam tão felizes e não podiam resistir em comer aqueles doces deliciosos. É como uma terra dos sonhos, Maria diz. Quando terminaram, viram a porta da casa e decidiram entrar, esperando muito mais para comer e brincar. Quando entram, a porta bate e eles olham uma bela dama cozinhando o jantar. Eles a cumprimentam com felicidade, enquanto ela parecia tão gentil e generosa. Boa tarde, minha querida senhora! João e Maria dizem para ela. Nós perdemos o caminho de volta para casa. Você seria gentil o suficiente para nos ajudar a encontrar o caminho de volta? A senhora olha para eles com gentileza suficiente e acena com a cabeça. Sim, claro, meus filhos, eu certamente vou ajudá-los, mas sejam meus convidados e fiquem comigo alguns dias. Eu fico sozinha e gostaria de aproveitar sua companhia. As crianças estavam muito felizes. Ela cozinhava comida deliciosas para elas e as servia com o que elas quisessem. Vocês estão muito magros e fracos. Eu vou alimentar e fazer vocês ficarem saudáveis. Ela sorri discretamente. Alguns dias se passaram e uma noite Maria acordou à meia-noite. Quando ela se levantou, ouviu um sussurro e começou a andar em direção ao som. E viu que a bela dama era, na verdade, uma bruxa cruel, que estava planejando e conspirando para matar as crianças e comê-las. Ela estava servindo comida deliciosa para torná-los saudáveis, para que pudesse saborear a refeição. A bruxa não sabia que ela tinha visto, e Maria estava tremendo de medo e aterrorizada. Na manhã seguinte, quando as crianças acordaram, descobriram que as coisas eram diferentes. Não havia comida na mesa, nem iguarias para elas. Maria ainda não contou a João o que ela havia visto na noite anterior. E quando decide dizer a ele que a mulher era realmente uma bruxa, ela veio e, com amor suficiente, disse às crianças que não havia madeira suficiente na casa para cozinhar, e por isso ela não podia cozinhar nenhuma refeição para elas. A doce dama perguntou a João: Querido filho, por favor, me traga um pouco de madeira da floresta próxima, para que eu possa preparar uma refeição para todos nós, enquanto eu e Maria fazemos os preparativos. João concordou rapidamente. Ela entregou-lhe um machado e ele saiu de casa feliz. Maria sabia que algo não estava certo e ficou com muito medo. Mas ela continuou fazendo o que a dama lhe dizia, para não alarmá-la. Enquanto João se dirigia para a floresta, viu no fundo da casa pilhas de troncos empilhados. Ele era um menino inteligente e imediatamente sentiu que algo estava errado. Tentou entrar pela janela e de repente viu a bruxa real que tinha se mostrado a Maria. João não fez nenhum barulho e teve muito cuidado para que a bruxa não sentisse sua presença. João estava planejando rápido o que poderia ser feito e como poderia salvar sua querida irmã. Enquanto isso, ouviu a cruel bruxa dizer a Maria: Vá para a cozinha e ligue o forno. Maria não teve escolha a não ser fazer o que a bruxa disse. Algum tempo depois, a bruxa disse a Maria: Vá e verifique se o forno está devidamente iluminado. Maria disse à bruxa: Eu não sei como fazer isso. Você pode me mostrar como checá-lo para que eu possa fazer isso mais tarde? A bruxa percebeu quão estúpida era Maria. Vamos, garota, eu vou te mostrar, disse ela. João, que estava observando tudo do lado de fora, achava que essa era a sua única chance. Quando a bruxa começou a caminhar em direção ao forno, ele veio de trás furtivamente, e quando a bruxa se abaixou para verificar o forno, João correu na direção dela e a empurrou para o forno, e Maria fechou a porta com eficiência e rapidez.
A bruxa malvada se queimou como uma batata frita. João e Maria se abraçaram. Ambos não podiam acreditar no que aconteceu e que estavam a salvo agora. Eles foram para o quarto da bruxa e ficaram surpresos ao ver quanta riqueza e pedras preciosas ela tinha. Pegaram tudo o que puderam em sua bolsa e saíram da casa rapidamente e correram até que finalmente chegaram à sua casa. Eles viram seu pai sentado na varanda. Ele parecia tão miserável e triste. Eles rapidamente correram em direção a ele e todos se beijaram e se abraçaram. As crianças contaram ao pai tudo o que tinham experimentado. O pai ficou muito zangado e disse à sua esposa insistente que os deixasse em paz. Enquanto ela foi embora, as crianças mostram as gemas e as riquezas que coletaram do tesouro da bruxa malvada. Finalmente, puderam viver uma vida despreocupada, juntos e felizes.